Gênesis 3, verso 8. Aqui está, querido, a origem do conflito. Aqui está o primeiro conflito. E eu quero destacar aqui o versículo 8, que diz assim: ouvindo o homem. Gênesis 3, 8. Todos acharam? Amém? Eu vou fazer você ler bastante a Bíblia hoje. Amém, queridos? E ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus. A minha Bíblia é a NVI, tá? Mas dá uma clareza boa aí se a tua Bíblia é de uma outra tradução. Diz aqui, ó, que eles ouvindo o passo do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus os chamou, o homem, perguntando: onde você está? Aonde, Adão, você está? Ele fugiu. E aqui eu quero deixar a primeira lição que eu aprendi na sala teológica com meu amado pastor Paulo Romero. Quando você cair, quando você entrar em algum conflito, quando você errar, não fuja de Deus, mas corra para Deus. O erro de Adão foi fugir. O nosso erro é fugir. É dizer, mais tarde eu tento resolver o problema, mais tarde eu vou ver o que eu faço. E o Senhor, Ele é um Deus de relacionamento. Quero levantar uma questão aqui. Quando o Senhor fez aquela bela árvore do conhecimento do bem e do mal, você acha que Deus não sabia já que ia fazer o homem e que o homem não ia acabar colocando o dedo onde não era para pôr? Ele é Deus, lógico que Ele sabia. E isso são lições para que eu e você venhamos aprender, né? Que o nosso Deus é um Deus que está pronto para se relacionar olho a olho com cada um de nós. Foi o homem que colocou o púlpito em cima do altar, mas Jesus sempre foi o Senhor da mesa, o Senhor que olha no olho, o Senhor que te conhece por dentro, que não adianta você fugir dele. Amém? E amados, olha que interessante. Quando eu falei, eu peguei a apostila que o pastor César me mandou. Obrigada, viu, pastor César? Porque assim, o conflito é um tema de uma amplitude muito grande. E a sua apostila me deu um norte, né? E o norte que o pastor César me deu foi a origem. E também vamos relatar hoje por que nós sofremos tanto. Por que tanto sofrimento? Amém? E aqui eu quero começar. Eu escrevi aqui que é importante dizer que a queda de Adão e Eva aconteceu 3 fatos, que foi a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Amém, queridos? Aleluia. Eu quero dizer que a vida humana se iniciou no paraíso. E eu quero dizer para você que se desenvolveu no desejo, tá? De lutar, de reformar, de trazer de volta esse paraíso. O homem veio do paraíso. E esse desejo que você tem, que você muitas vezes, eu e você, cada um de nós, corremos atrás
de satisfazer esse desejo, que é o desejo de voltar para o paraíso, porque o Senhor nos projetou dentro de um paraíso. Então os nossos sentimentos ficam naquela ânsia de ter a volta do paraíso. Só que o ser humano não consegue voltar ao paraíso. Então como é que ele faz? Ele começa a correr atrás das coisas dessa terra. Ele tenta se satisfazer trabalhando muito, estudando muito, conquistando coisas, conquistando pessoas. Amém, queridos? E olha só que interessante. A gente quer uma satisfação. E a gente entende que a gente perdeu a satisfação que só o paraíso de Deus pode nos entregar. Amém, queridos? Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos, para vencer o conflito, de uma grande maturidade psicológica e interior. A igreja hoje precisa entrar, eu vou falar uma palavra difícil de falar, no dicionário, Aurélio, está empírico. A palavra empírico significa aquele que seguia pela experiência e não pelo estudo. A igreja hoje brasileira precisa parar de ser empírica, que vive pelas experiências dos outros. E nós precisamos tomar posse, nos apropriarmos de ser uma igreja empirisma. O que significa a palavra empirisma? Significa conhecimento prático devidamente vivido em experiência. A igreja precisa realmente conhecer de fato, parar de viver de experiências de passado. Os apóstolos, eles já viveram as experiências deles, mas agora, nesta palestra aqui, o Espírito Santo está chamando a cada um de nós para vivermos uma experiência própria, da prática da palavra, de pararmos de ser cristãos, que só ouve, termina o culto, já não sabe mais o que foi pregado. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas sim, ouvir e colocar em prática, viver. Jesus está te chamando para viver o Evangelho, pôr em prática lá dentro da tua casa, no meio da tua família, nos relacionamentos, aonde você trabalha, aonde Jesus está te levando, você ser a diferença lá dentro. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero fazer algo bem gostoso hoje, porque hoje é sábado. Quem gosta de ler a Bíblia aqui, diga glória a Deus. Então, eu vou fazer cada um ler um trecho bíblico. Quem gosta da ideia? Tá bom? Para a gente descontrair. Pastora, eu não sei ler direito. Não tem problema. Amém? É uma escola aqui. Nós aqui estamos nos aperfeiçoando a cada dia. Tá bom? Não tem ninguém pronto. O único que está pronto, que está completo, é Deus. É Cristo. Ele é o perfeito. Então eu quero dizer para você mais uma coisa que meu professor Paulo explicou para mim e para todos os alunos em sala de aula, para que você nunca se frustre com mais ninguém. Entenda que todas as suas respostas estão no Senhor. Não está em médico, não está no juiz, no advogado, não está, tá? Eles estudam, eles são PhDs, estudam muito, sim, eu respeito e você deve respeitar todos os estudos de todas as pessoas que você conhece, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém, queridos? Amém? Então, eu queria ver quem gostaria de ler para mim, em voz alta, com todo, sem medo, sem vergonha nenhuma, em nome de Jesus, para nós entendermos sobre conflito
Eclesiastes 7:29. Abre lá a sua Bíblia. Quem gostaria de ler em voz alta? Aqui. Levanta a mão. Ai, eu não vou ler não, pastora. Tem como pôr? Eclesiastes, capítulo 7, verso 29. Amém? Tem a tradução diferente, né? E é essa tradução mesmo, muito boa. Assim, tem alguém que gostaria de ler? Vem, meu amor. Assim, cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Complicações. Tem mais alguma tradução diferente? Muitas astúcias, né? E tem sentidos, né? Mesmo sentido, são palavras fortes e a Bíblia mesmo está declarando: os conflitos da nossa vida é porque nós mesmos buscamos. Isso é muito forte, né? E eu pesquisei sobre a palavra conflito. A palavra conflito tem a origem no latim, pastora Áurea, que pronuncia conflicto, que significa para a língua portuguesa choque, embate, combate e luta. Amém? Você pode repetir comigo? Choque, embate, combate e luta. Amém? Forte, né, irmãos? Muito conflito. É aquela pessoa que vive entrando em choque, vive entrando em luta. E aí eu trouxe um exemplo. Eu leio muito jornal, gente. Eu trouxe o jornal da Folha. Eu trouxe um conflito que aconteceu no mês passado. Pai mata a filha após ter pedido negado. É rápido, tá? Mas é um conflito para a gente começar aqui, tá bom? Vamos lá. O corpo da terapeuta ocupacional Aline Minioto Naldoni, de 27 anos, foi encontrado no último dia 6 de junho em um matagal em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. A jovem foi assassinada pelo pai Luiz Carlos Naldoni, que a estrangulou. Olha isso. O motivo seria uma discussão sobre um assunto familiar, relacionado ao valor da pensão da irmã mais nova da terapeuta. O fato aconteceu e quando a Aline saía da casa para ir para o trabalho, foi surpreendida pelo seu pai, que ofereceu a carona. E interessante, os dois não se viam há mais de 3 anos. Mas não tinham problemas de relacionamento, de acordo com a investigação. Durante o percurso, Luiz Carlos pediu para que a filha convencesse a mãe e ex-esposa dele a reduzir o valor da pensão. E havia um desacordo dele com a mãe da vítima e sobre o valor de uma pensão para uma irmã menor. E ela se negou a ajudar e falar com a mãe. Em razão disso, o suspeito alega que teve um rompante de ódio e a atacou. E disse o delegado Reinaldo em uma entrevista coletiva na sexta-feira, dia 14. O exame do Instituto Médico Legal, IML, revelaram que a jovem foi morta por esganadura. Ao ter ouvido
Na delegacia, Luiz Carlos confessou o crime em depoimento e disse que a filha afirmou que não podia interceder, que aquilo era assunto dos pais. E em grande fúria, ele a esganou. E aí, amados? Eu sei que esse assunto expulsou muita gente da igreja hoje. Eu sei que esse assunto é só para corajoso, né? E parabéns você que veio aqui hoje. Parabéns porque você está dizendo: Senhor, me trata. Me trata diante dos conflitos interiores, dos sentimentos. Foi um rompante de raiva. Esse pai mata a própria filha. Esse pai não quer, né, conversar com a pessoa que ele teve um relacionamento de tanto tempo, né? Como é que pode seres humanos que são capazes de se apaixonarem, de casarem, constituir família, depois de um relacionamento, né, extenso, cansativo, para haver separação, tem um cansaço, tem uma frustração, tem discórdias, tem conflitos, mas nós, irmãos, nós estamos perdendo um senso importante, né, de respeito, né? Tem pai que coloca a responsabilidade para o filho, para a filha. Não, você precisa conversar com seu marido, você precisa sim encará-lo de frente. Oh, glória a Deus. Irmãos, hoje é um tratar do Espírito aqui. Possa ser que a pastora Áurea nem me convide mais, mas meu tratado é com o Espírito Santo, é com Jesus. Quando eu me formei em teologia, irmãos, eu fiz um voto diante de um homem muito sério, né? Que é Jesus de Nazaré. Eu prometi, eu falei: Senhor, eu vou pregar a verdade, mesmo que eu perca amizades, eu vou pregar a verdade. E eu quero aqui dizer para você nesta noite: deixe o Espírito Santo restaurar seus conflitos. Não seja mais um cristão que esconda seus conflitos. Não permita, irmãos, que sentimentos desequilibrados, de ódio, de raiva, impeça você de solucionar os problemas que precisam ser solucionados. Amém, irmãos? Eu estou pregando hoje de uma forma que o Espírito Santo está me levando numa mansidão hoje. Sabe por quê? Porque dói, pastora Áurea. Dói. São conflitos, são lutas que a gente chora muito, né? Tem pessoas aqui: pastora, meu caso já está em justiça. Eu vou fazer vocês lerem a Bíblia, amém, queridos? Eu vou fazer você ler, por favor. Abra a tua Bíblia em 2 Pedro 3:7. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, querido. É até que hora, Áurea? Até às 7, né? Não tenho 10 minutos? Até às 7? Não? É até que horas que eu posso ir? Irmãos, muitas vezes o conflito está associado a experiências desagradáveis. Também pode ser uma oportunidade de rever formas de ser e estar no mundo. Quando uma situação, problema que precisamos enfrentar é bem trabalhada. O que você acha sobre isso? Por que Deus permite conflitos? O que você pensa sobre conflitos? Qual a primeira coisa que vem à sua cabeça quando pensa em conflito? A maioria de nós, muitas vezes, eu peguei aqui pelo material do conselho, e diz aqui: muito provavelmente terá pensado em briga, desacordo, angústias, ansiedades, entre outras perspectivas e negativas, desconfortáveis. Mas nesta noite, o Senhor, Ele está falando para nós, né? Que o conflito, muitas vezes, ele faz
a gente olhar para dentro da gente mesmo e ver quantos pontos ainda precisam ser mudados. Eu acredito que o pai dessa terapeuta hoje, que está preso, que confessou, porque aqui declara que ele confessa que matou mesmo a filha. Ele está agora preso dentro dele. Por que eu matei minha filha? Que eu não vi há mais de 3 anos. Isso é só um dos casos que eu trouxe, né? Irmãos, para vencer conflitos é necessário uma palavra, uma doce palavra, mas com um exercício tão difícil. Repete comigo: ceder. Olha para o teu irmão e fala assim: vale a pena ceder. Ah, não, pastora, não vale a pena. Não vale. Vale a pena, sim. Quem achou 2 Pedro 3:7? Quem gostaria de ler? Pastor, eu queria ler. Levanta a mão. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Vamos lá? Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservadas para o fogo, guardado para o dia do juízo. Amém? Para a destruição tua? Não, dos ímpios. Por isso que eu e você precisamos viver, irmãos, como peregrinos na terra. E viver como peregrinos. Você não pode guardar ódio de ninguém. Você não pode guardar ressentimento de ninguém. E como é difícil. E como o inimigo ele age para que eu e você nos irritemos, nos angustiemos, né? Que a gente venha a tomar aquele posicionamento terrível. Eu não quero nem mais olhar para a cara daquela pessoa, pastora Áurea. É ou não é, queridos? O conflito ele faz isso, né? Não, conversa lá com a sua mãe. Não, pai, vai lá, conversa com ela. É um assunto entre você e ela. Você não vai conversar com a sua mãe? Vai lá conversar com o seu pai. Fala com ele lá. Não, pai. Tem hora que tem que conversar sim. Mas é que eu não suporto o ex-marido. Eu não suporto a atual mulher que meu ex-marido está. É um momento de maturidade. Quer resolver o conflito? É momento de maturidade. Amém? E aí eu trouxe aqui o material que diz assim: que a mediação dos nossos conflitos é a paz. A paz é um conceito dinâmico que está sempre em mudança e que nos leva a explicitar, enfrentar e resolver os conflitos da vida de forma não violenta, e sim criativa. Amém? Eu quero dizer nesta noite que Deus permite os conflitos para que você seja um homem, uma mulher criativa na vida. Amém, queridos? Não é para o teu mal. É para que você aprenda a criar. Você aprenda a se desenvolver. O conflito está aí, não é para você fugir e nem sentir vergonha. Não, é através do conflito que você cresce. Que você aprende a solucionar problemas. Que você mesmo fala: como é que eu vou fazer? Eu não sei nem por onde começar a resolver esse problema que você sabe que precisa resolver. Aleluia. Amém? Por exemplo, uma educação para a paz não busca a eliminação dos conflitos, mas sim explora-os,
como um catalisador de mudanças, ou seja, nos proporciona pensar a vida de uma outra maneira e nos possibilita um outro jeito de viver junto com as outras pessoas. Pode-se dizer que os conflitos são inerentes à vida e a partir deles podemos nos constituir. Aí eu peguei uma letra de uma música secular do grupo O Rapa, que diz assim: paz sem voz não é paz, é medo. Amém, irmãos? Paz sem voz. A verdadeira paz é quando você enfrenta o conflito, dá o ponto final, que diz sim, eu vou encarar este homem ou aquele vizinho que eu preciso conversar, aquela vizinha, aquela pessoa do meu trabalho. Sim, eu preciso conversar com ela. Sim, eu preciso pôr pontos, conversar para que haja um melhoramento no relacionamento e até no crescimento da empresa. Amém, queridos? Porque quando há o silêncio, o medo prevalece. E você muitas vezes chega a ser mal interpretada. Amém, queridos? Porque o conflito gera isso. Ai, eu não vou com a cara daquela pessoa, porque eu fiquei sabendo disso. E o Senhor, Ele está aqui, né? Dizendo para mim e para você: eu quero limpar a tua imagem, até diante da tua família. Eu quero limpar a tua imagem lá dentro daquele lugar onde você está trabalhando. Naquela igreja, oh glória, com aquele pastor lá que te magoou. Vai lá, volta a dar um abraço nele. Aleluia. Ceda. Dê um abraço e fala: eu vim aqui sentar e conversar e esclarecer. Esclareça. Não tenha medo. E aí dentro do Conselho Regional, estamos trabalhando sobre o trabalho de mediação. Amém, irmãos? A mediação de conflitos que eu trouxe aqui hoje para vocês. Tá bom? Mas antes de nós vermos sobre a mediação, eu quero dizer para você, tá? Que você venha abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios 12:7. Vamos ver o que Paulo passou. Quem gostaria de ler 2 Coríntios 12:7 sobre a causa do sofrimento? Por que nós sofremos? Amém, queridos? Quem gostaria de ler esta palestra abençoadora? Quem está gostando até aqui? Estou sendo clara até aqui? Tá? São materiais cedidos pela psicóloga Irani, psicóloga Renata, minhas amigas. Amém? Eu trabalho lá no conselho há 3 anos. Eu sou a menor lá. Eu organizo os escritórios para que haja as reuniões do conselho, amém? Regional de Psicologia. É lá que os amados psicólogos, quando se formam, pegam as suas carteiras do CRP, amém? E eu pedi ajuda e foi maravilhosa a ajuda que eu recebi para estar passando essa palestra para vocês. E eu entrei no conselho no meu pior momento, foi um momento de luto, né? A Áurea sabe, né? Que eu perdi meu companheiro e Deus foi um resgate para mim recomeçar a minha vida, né? Recomeçar tudo de novo depois da perca de Felipe. E Deus tem me honrado lá, tem cuidado de mim. Foi lá que eu respirei de novo para começar a trabalhar, a viver, a sair da depressão. Porque você perder alguém que você ama num acidente de carro é muito difícil, né? Já contei meu testemunho aqui. E hoje Jesus é meu marido. Glória a Deus. Você casou já de novo? Não.
Tenho vivenciado a obra de Deus, glória a Deus. Tenho trabalhado na obra, tenho trabalhado no conselho, que tem psicólogas maravilhosas lá. Amém, irmãos? Psicólogas cristãs e também psicólogas lésbicas. E eu falo que as psicólogas lésbicas me ajudam mais do que as psicólogas cristãs, porque elas têm um amor extraordinário, um carinho extraordinário. Posso ouvir um amém, irmãos? Irmãos, olha só, a mediação é uma forma de abordar os conflitos, amém? Abordar os conflitos na qual uma terceira pessoa imparcial facilita o diálogo entre as partes. Quem poderia ler para mim? 2 Coríntios 12, 7. Para interagir, olha para a igreja que te conhece tanto. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Marquinhos, muda. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Que maravilhoso. Amém? Por que nós sofremos? Oh, meu Deus, quanta luta. Ai, pastora, quando eu virei crente, olha, parece que a situação piorou. Ai, não sei não. Nós precisamos, irmãos, passar por sofrimentos. Sabe para quê, queridos? Para que venhamos ser aperfeiçoados. Ser aperfeiçoados no poder de Deus. Amém? É necessário o sofrimento, tá? Para que a excelência de Cristo venha estar sobre nós. Pastor, eu não quero passar sobre isso, eu não quero viver o que eu estou vivendo. Aleluia, não é mais você, é Cristo que vive em você agora. Quando eu perdi tantas coisas na minha vida, quando eu perdi aquela pessoa que eu achava assim, ai, achei meu porto seguro, me aceita da forma que sou, é tão carinhoso. E quando o meu chão desabou, eu pude perceber, irmãos, que Jesus estava querendo falar para mim: ei, sou eu que sou seu porto seguro, sou eu que sou o teu protetor, o teu zelador. Aleluia. Tem coisas que não aconteceram na tua vida, na minha vida ainda, por pura proteção do Senhor. Aleluia. O Senhor te guardando. Fica tranquila que tudo tem o tempo do Senhor. E no tempo do Senhor, o Senhor Ele vai agir. O Senhor Ele vai operar. O Senhor ainda vai te surpreender, porque o que Ele tem para você, o Espírito Santo está parando essa palestra para falar isso aqui. O Senhor conhece a necessidade desta casa. Então, receba da parte do Senhor. Acalma o teu coração, porque no tempo certo vai vir. E está chegando. E você vai dizer: eu nunca pensei que eu ia experimentar esse novo maravilhoso de Deus. Porque Deus é novidade. Ele é um Pai amoroso, irmãos. Ele não é mesquinho. O que Ele tem para você abundantemente mais. Nem você está imaginando, nem subiu no teu coração. Estou falando com tanta simplicidade para que você entenda mesmo, irmãos. Amém?
É o que Ele tem preparado para você. E é o poder dele se aperfeiçoando na sua fraqueza. Amém, queridos? Tá? Questões do sofrimento. O sofrimento é real. E estamos aqui para negar isso. Para não negar isso. O sofrimento é inevitável. Tá? É necessário o sofrimento. Aleluia. Para que venhamos também ter equilíbrio e aprender sobre o livre-arbítrio, aprender a escolher certo, aprender a ouvir não na hora certa e não dizer, esse é o último culto, porque, Deus não falou o que eu queria ouvir. Não, o Senhor, Ele vai falar aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você precisa ser ensinado, ensinada. Aleluia. Quem poderia, por favor, ler para mim Mateus 5:45? Nós nos queixamos, mas o Senhor está aqui para dizer para nós, a única queixa que nós temos que ter, irmãos, está em Lamentações de Jeremias 3:39, que diz assim: porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Amém? Quem gostaria de ler Mateus 5:45? Para a gente interagir mais. Vocês são tímidos, irmãos. Relaxa, hoje é sábado, dia do Senhor. Quem gostaria de ler em voz alta? Vem aqui, meu amor. Pastora linda. Gosto tanto dela, do marido dela. Preciosa. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está no céu, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e o bom, e derramar chuva sobre o justo e injusto. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Continua. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, e o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. Aleluia! É tão fácil abraçar quem a gente gosta, mas o evangelho é desafiador. Amém? O Senhor, Ele vai fazer você se relacionar, vai preparar conflitos com aquela pessoa que você não quer nem olhar na cara. É aquela pessoa lá que você vai ter que amar. É aquela pessoa lá que o Espírito Santo vai falar assim para você: cuida dela. Começa a orar pela vida dela. Seja um cristão mediador. Eu te interrompi, Áurea. Que canção. E que canção Marquinhos cantou aqui, né? No início. Que canção maravilhosa. Aleluia. Né? Então vamos lá. É inevitável, tá? O sofrimento é incompreensível por nós. Porque quando o sofrimento vem, a gente fica: por que está acontecendo isso comigo? Por que logo comigo? Ó vida, ó céus, ó terremoto, laborgenácia. Eu estou orando, Deus, está ficando pior, Senhor. Aquele homem insuportável me ligando de novo.
Conversa com Ele. Jesus quer que você converse com Ele, olho a olho. Amém? Vai lá solucionar. Vai lá visitar aquela pessoa que você falou que nunca mais ia olhar na cara. Você é nova criatura agora. Vai lá falar do amor de Deus para ela. Aleluia, irmãos. Amém? Quem leria para mim neste momento João 16:33? Por que nós sofremos? Porque o sofrimento é bíblico. Amém, irmãos? Ah, não, oh my God, my Godzinho. Ah, paizinho, O sofrimento é bíblico, irmãos. Hoje nós estamos vivenciando um evangelho de facilidades, né? Não aceite o sofrimento, irmãos. Então, se não aceita o sofrimento, então você não aceita a Bíblia. Então você não aceita a palavra. Amém, queridos? O Rei dos Reis, ele sofreu. Ele passou tudo para estarmos aqui hoje. E é uma honra, irmãos, estar aqui na casa do Pai. É uma honra renunciar tudo por amor a Ele. Posso ouvir um amém? Quem gostaria de ler? João 16:32. Tem alguém? Vem, meu amor. Está próxima a hora e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Mais um. Eu vos tenho dito estas coisas para que tenhas paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu venci o mundo, Ele venceu. Nós venceremos também. Nós venceremos as lutas, os conflitos. Amém, irmãos? Nós venceremos, porque Ele falou que nós venceremos. E eu quero dizer para você, nós já vencemos, porque Ele já venceu. E vencemos, não porque merecemos, irmãos, mas por todo o sacrifício que Ele fez. O sacrifício perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, Ele sofreu naquele madeiro, né? E antes de ir para o madeiro, a primeira morte que Ele venceu foi a morte de suar sangue. A famosa hematridose. Olha que nome difícil. É suar sangue. Esta doença ocorre quando o ser humano está em tamanha pressão. E Cristo sofreu uma pressão muito grande. Ele teve hematridose. E quem soa sangue em grande pressão, a morte é rápida. Cristo já venceu a primeira morte no Getsemane. Ele não se deixou morrer por essa doença, hematridose. Amém, irmãos? Ele cumpriu todo o conflito. Ele cumpriu. Está consumado. Obra perfeita. Jesus está aqui hoje me usando para falar com você. Você tem que concluir o que você precisa concluir. Para de fugir. Termina o que você precisa terminar. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Porque é isso que Deus tem tocado em mim. Você não pode fugir daquele peso lá. Conversando com a pastora Áurea, né? A pastora Áurea foi pregar lá. Não pode fugir daquele peso. Vamos, vai até o fim. Carregue a cruz, vai até o fim. Permaneça na obra. Pregue o evangelho. Não é fácil, não é. Mas o Senhor cuida de cada um de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou falar sobre a mediação de conflitos, que diz assim, que na mediação haverá a terceira parte, tá?
Essa mediação é para quem tem um conflito em causa de justiça. Tá bom, irmãos? Estão reorganizando muito o nosso país, porque nós vivemos num país de grandes conflitos. Não é verdade, irmãos? O Brasil, meu Deus do céu, é conflito diário. Tudo é baseado no Brasil no conflito. Até as igrejas que são abertas. Se mais uma igreja está sendo aberta porque teve algum conflito, você pode ter certeza que teve. É, né, Áurea? É o conflito. É divisão. Não, eu não aguento mais aquele pastor. Eu vou abrir um ministério. Eu abro e pior que não abre por amor, irmão. Né? Não abre. São poucos os que abrem por amor. Porque quem abre por amor permanece. Posso ouvir um amém, irmãos? Muitos abrem para isso aqui, ó. Ganho de muito dinheiro. Infelizmente. Não amor à alma. Né? Louve a Deus pela vida dos seus pastores aqui. Pastora Áurea, pastor Marco. Amém? Se preocupa com vocês de verdade, irmãos. E tem pastor aí que só quer isso aqui, ó. E nem olha para tua cara. Nem vai saber como é que você está. Como é que você está precisando de alguma coisa. Isso está muito triste. Então, presta atenção direitinho. Valorize e ame. Amém? E na mediação de conflitos, olha que interessante. Para que elas construam uma autonomia e solidariedade e a melhor solução para o conflito. Quero que você olhe para o teu irmão e fale assim, ó, solidariedade. É a primeira etapa para vencer um conflito. Olha para o teu irmão e fala assim para ele mais uma vez. Fala assim, ó, seja um facilitador, não um dificultador. Amém, irmãos? Porque tem pessoas que estão com conflito ali. Vamos resolver logo depois. Olha o que Paulo passou, né? Estava tendo grandes revelações em seu ministério, mas o Senhor permitiu o diabo esbofeteá-lo. 3 vezes Paulo ora. Pensou, irmão? Você chegar num culto, o pastor Paulo chegava. Pastor Paulo bíblico chegava e falava assim, apanhei do diabo hoje. Que pastor que hoje chega e fala isso? Ganhei um tapa na cara hoje do diabo. Igreja. Pois Paulo deixou claro. E ele orou 3 vezes para que esses tapas parassem. Mas o Senhor permitiu. Paulo, estava vindo arrogância no teu coração, soberba no teu coração. E o Senhor, Ele não gosta dos soberbos, irmãos. Amém? Eu não quero ser cansativa, que eu quero dar espaço para as perguntas, tá bom? Má, você põe lá para mim? Glória a Deus. E aí sobre a mediação, tá? O resultado da mediação tem validade jurídica? Sim. A mediação é reconhecida pelo sistema de justiça brasileiro. Amém, queridos? Tá bom? Pastora, eu tenho uma causa na justiça. Tá difícil, olha lá. Tem resultado a mediação. Seja você a facilitadora. Ah, mas a pessoa não presta, não merece. Irmãos, lembra da graça. Ninguém merece. E a gente está aqui por causa da graça. Amém, irmãos? Não tem ninguém maior que ninguém, irmãos. Amém, queridos? É pela graça. Oh, glória, tem gente chegando. E agora, Áurea? Vamos embora, né? Oh, Deus, abençoa. Sejam bem-vindas, queridas. A gente começou no horário hoje, tá? Sobre conflitos. Fica à vontade. Tá bom? Pode passar, Má. Obrigado. Quais são as vantagens da mediação? Vamos ver? Primeira vantagem. Se você quiser anotar, fica à vontade, tá bom?
A primeira vantagem: implementa caminhos mais solidários para lidar com os conflitos, gerando soluções criativas e duradouras. Amém? Segundo, fortalece a autonomia dos participantes, que decidem por si mesmo aquilo que lhes parece mais adequado, sem delegar a decisão a terceiros. Amém, irmãos? Não deixe que nada te distraia, tá, irmãos? Glória a Deus. Tá bom? Então, o conflito vem. Na mediação, você fortalece a sua autonomia. É trabalhado para fortalecer a autonomia dos participantes. Vai ser criado novas ideias para chegar à conclusão dos conflitos. Isso é maravilhoso. Amém, irmãos? Aí vai até te ajudar, né? Você que tem uma causa na justiça com seu ex-marido, né? Você vai conseguir voltar a olhar para a cara dele, você vai conseguir entender, tá? E esse trabalho de mediação, irmãos, dura 1 hora. E se não conseguir resolver em 1 hora, você pode marcar quantas vezes forem necessárias, tá? Tá bom? E com a justiça junto, com o seu advogado junto, tá? Com o juiz junto. E é maravilhoso dar um ponto final naquilo que está se estendendo há anos. Posso ouvir um amém, irmãos? Porque você é de Cristo, irmãos. Nós temos que estar em paz com todos. Chega de ficar levando conflitos por tantos anos, se estendendo, se magoando, se chateando. Pode pôr mais, amor. 3. 3. Restaura o diálogo e a confiança na relação usuário e profissional. Amém, irmãos? Porque tem ponto de conflitos que a gente perde a confiança um no outro, não é verdade, irmãos? Sim ou não, irmãos? É, queridos. A gente perde a confiança. E no dialogar, dentro da mediação, irmãos, há restauro de confiança. Você volta a confiar naquela pessoa que foi teu amigo um dia. Você volta a confiar naquela pessoa que te ajudou tanto e pode voltar a te ajudar de novo. Mas por causa de uma briga, de uma discórdia, houve essa separação, por causa de um mal entendido. Ih, pastora, será? Se eu vou conseguir voltar a olhar para a cara daquela pessoa que tanto me prejudicou? Vai, porque o Espírito Santo se move em você. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá. Mais uma, 4. Agiliza a conclusão do processo ético. Mais uma, 5. Incrementa a percepção de justiça dos que passaram pelo processo. Amém, irmãos? Então, quando há mediação, fica aquela situação clara que houve justiça para ambas as partes, né? Porque muitas vezes, quando está em causa, eu sou leiga na situação, né, de advocacia, né, de direito, mas muitas vezes, irmãos, mas eu tenho amigos advogados que vêm reclamar, dizendo, né, ai, a conclusão foi injusta, o juiz bateu o martelo injustamente. E na mediação você vê claramente o parâmetro de justiça para ambas as partes. Amém? Se não deu para solucionar na primeira sessão da mediação, você pode marcar quantas vezes for necessárias. Amém? E com duração de 1 hora. Olha que maravilhoso, tá bom? Então incrementa esse processo de justiça. Vamos lá? 6. Permite uma reflexão sobre ética na atuação profissional. Pode? Acabou? Tá bom? Passa o site agora para mim. Pastora, como é que eu faço? Eu quero mediar o problema que está na justiça. Saiu pequenininho, mas aí, se você quiser anotar agora, eu vou falando, tá bom? Ó, www.cnj.int
jus.e-acos, acões mesmo, tá? De ações, acões, /conciliacão, tá? -e, -mediação, -portal, -da, -conciliacão. Lá tá toda a informação que você precisa. Você que tem alguma causa na justiça. Amém, queridos? Tá bom? Perguntas? Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Amém? Irmãos, é ótimo fazer pergunta, não precisa ter medo, tá? E eu quero trazer aqui uma conclusão muito importante para nós, tá? E para a gente encerrar com muito amor aqui nessa noite especial. Eu fui clara, irmãos? Foi importante tudo isso? Eu acho que foi importante para você, né? Que bom que você veio. Muito bom, porque, irmãos, a igreja tem entrado, eu quero dizer assim, num ramo muito bom, assim, de tecnologias, né? De conhecimento, de estudo. Mas eu quero deixar aqui nesta noite firmado que a igreja, o papel da igreja, a igreja não pode nunca deixar o antigo cajado, que é o cajado da meditação da palavra, do jejum e da oração. Amém, irmãos? Porque a nossa guerra não é contra a carne nem sangue, é contra os demônios, e eles existem. Então, antes de qualquer coisa, ore, busque ao Senhor, medite e pratique a palavra do Senhor. Amém? E eu quero concluir aqui os possíveis propósitos para o mal e o sofrimento. A dor física pode ensinar que certas ações são erradas e têm consequências morais e físicas. Um pouco de dor pode ser um alerta de um perigo maior. Amém? Quando você sofre dor no teu corpo, o teu corpo está dizendo: tem algo de errado dentro do corpo e precisa ser tratado. Por isso que Deus permitiu a dor, o sofrimento. Amém? Para que a dor seja um alarme. Você está sentindo a dor? É um alarme que você precisa ir para o médico, que você precisa tomar um medicamento, que você precisa tratar esta dor. E hoje o Espírito Santo, ele quer tratar toda a dor. E hoje ele quer tratar toda a frustração, toda a angústia, todo o sofrimento. Aleluia. E para concluir, quem podia ler para mim? Eu quero concluir dizendo que o propósito do sofrimento é para glorificar a Deus. Amém? Quem poderia ler para mim João 9, do 1 a 3? Quem gostaria de ler? João, Evangelho de João 9, do 1 a 3. Só levantar a mão. Vem aqui, meu amor. Glória a Deus. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem aos seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele.
Amém? Tem sofrimentos que ocorrem na sua vida. É para glorificar o nome do Senhor. Amém? Agora a sessão de perguntas. Tem alguém? Só levantar a mão. Pastor, eu tenho uma pergunta. Eu fui clara, queridos? Foi importante para vocês? Foi? Tem alguma pergunta? Não, tá tudo bem. Tá ótimo. Graças a Deus. Obrigado para as pessoas que oraram pela minha perna. Estou bem melhor. Amém? Muito obrigada, irmãos. Estou aqui usando a meia direitinho conforme o médico pediu. Infelizmente eu não fui liberada para fazer cirurgia, tá? Por causa da síndrome que eu tenho no corpo. Eu corro risco de ter hemorragia. Então eu estou tratando a minha perna ainda com a meia e com a pomada, o valerato de betamezona, em toda a perna e a meia. E perna para cima, trabalhando moderado. E o Senhor tem cuidado de mim. E o Senhor é maravilhoso. Você pode ter chegado aqui cansado, mas valeu a pena. Jesus está aqui dizendo para você: seja o mediador dos seus conflitos, seja um facilitador de conflitos. Amém? Foi claro, né? Foi bom? Eu queria fazer algo. Irmão César, vem para cá um pouquinho. Porque... Obrigada, viu, pastor César, pela ajuda. Tipo uma mesa redonda? Uma mesa redonda? Pastora, senta aí, isso. Porque eles estão meio tímidos, porque assim... Tímido, né? Eu quero fazer uma pergunta e aí vocês respondem, né? Até porque nos aconselhamentos a gente acaba ouvindo bastante isso. A questão, por que a dificuldade... Eu achei muito interessante a palestra de hoje, porque deixou bem claro a necessidade de conversar. E isso cada vez mais tem ficado mais distante, né? As pessoas não falam o que precisam falar, guardam. E é interessante que quando a gente guarda algo, para onde vai aquilo? Quando eu deixo de falar algo que precisa ser tratado, para onde que vai? Para onde vai esse conflito, né? Ah, deixa para lá, mas foi para onde? Né? Nossa saúde, as insatisfações que muitas das vezes vão gerando. E eu queria fazer essa pergunta, né, para vocês até. Por que às vezes é tão difícil falar? Por que às vezes é mais fácil até guardar, né? Eu faço até essa pergunta até pelas pessoas que também me perguntam isso. Eu acredito Áurea, que a questão muitas vezes do medo e do orgulho. Foi o que eu disse aqui sobre a pequena palavra ceder. Eu até lembrei do fato da história que o pastor César me mandou, né, na mini postila que ele ministrou, sobre o pão diário, que fala da história do naufrágio de 2 navios, do ano de 86. Na época eu tinha 6 anos, em 1986. Aconteceu essa grande tragédia de centenas de vidas. Morreram por simples fato que um capitão não quis ceder o espaço para o outro navio passar. E aí foi tarde demais e colidiu. Então eu acredito que é isso, Áurea. É o medo, é o orgulho, é aquela situação assim: eu já cedi demais, eu não vou ceder de novo. Então eu acredito muito que quem cedeu demais e ainda continua cedendo é Cristo. Porque todo dia nós falhamos, todo dia nós caímos, e Ele continua pegando na nossa mão e não desiste de nós, nos perdoando, nos ensinando esse amor, essa paciência, porque a aflição, o conflito também traz esse fruto, né? Fruto do Espírito.
de ter paciência um com o outro e voltar a conversar, voltar a se relacionar, voltar a dialogar. Amém? Mais alguma pergunta? Fica à vontade. Eu acredito também. Eu acho que o grande problema do ser humano, e aí entra nós como cristão, é a questão do orgulho. Poxa vida, eu sou cristão. E eu vejo muito crente falar isso para mim. Não, mas eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu tô com a razão. E não é questão de estar com a razão. Às vezes, quando nós cedemos, você está com a razão mesmo, mas você cede. Eu lembro que teve uma história que eu... Estão me ouvindo? Tem uma história, eu gosto muito dessa história do pão de alho, que eu achei bem interessante. Mas tem uma que eu ouvi que eu achei muito interessante. Teve um jogo entre o São Paulo e o Palmeiras. E no time do São Paulo tinha um jogador chamado André, que era cristão, hoje ele é pastor. E no time do Palmeiras tinha o Edmundo, que tinha o apelido de animal. A gente já sabe por quê, né? E nesse dia, o Edmundo espancou, foi para cima e deu um soco no rosto do jogador Eduardo. O Edmundo bateu no Eduardo. Na segunda-feira, o Eduardo, o CT do São Paulo e do Palmeiras, é um muro que divide. No outro dia, o que apanhou, que é cristão, ele foi no CT do Palmeiras, bateu na porta e falou: eu quero falar com o Edmundo. O segurança cercaram, ele veio para acertar as contas. E ele veio e pediu perdão para o Edmundo. O Edmundo fala que naquele momento ele ficou quebrado. Ele começou a chorar, porque ele sabia que ele tinha batido no outro, era a função dele ir pedir perdão. Não, mas quem veio pedir perdão foi o Eduardo, que tinha apanhado. E aí os repórteres vendo só, mas por quê? Perguntou para o Eduardo: por que você fez isso? Porque é muito mais fácil para mim pedir perdão. Por que eu não posso pedir perdão? Não faz diferença nenhuma. O importante é que nós voltamos a ser seres humanos e que a gente possa. Eu não sei, o Eduardo falou assim: eu sou um atleta. Eu posso, de repente, daqui no futuro, estar jogando no mesmo time junto com ele. Eu não quero ficar essa mágoa no coração dele. Talvez para ele seja mais difícil ele vir até mim, porque ele fala: poxa, eu bati no cara, agora eu vou lá falar com o cara. Mas eu não. Eu me senti à vontade. Deus me deu essa pureza, essa claridade no meu comentário. Eu posso lá, então eu vou pedir perdão. Então ali mostrou realmente essa coisa de ceder. E engraçado é que até hoje eles são amigos. Até hoje eles são amigos. E o Edmundo falou uma coisa bem interessante. Quando ele está passando por momentos difíceis, sabe para quem ele liga? Para o Eduardo. Então assim, essa história diz muito. Que às vezes você fala: mas eu vou ceder? Vou ceder? Pensa, você pode ceder, você é forte para isso. Então a grandeza não é daquele que fala: poxa, eu não vou ceder. É daquele que diz: eu vou ceder, mesmo que você tenha razão. Se você tem razão e você cede, você se torna maior ainda. Amém? Mesmo porque pelo fato de você cedermos, o Senhor honra. Pelo fato de nós cedermos, o Senhor honra, trabalhando no coração daquela pessoa que foi contra você, ou que fez algo para você. É muito fácil ir de frente, querer bater, né? Entrar em atrito com a pessoa. Mas quando nós cedemos e falamos: não, Senhor, eu deixo nas tuas mãos. Porque tem horas que a gente sabe que não vai adiantar bater cara frente a frente, né? É jogar a conversa fora, vai só piorar, machucar, ferir. Então se eu falo: não, Deus, eu entrego nas tuas mãos, e não com aquele sentimento de vingança, mas sentimento de que, não, Senhor, eu quero que dê certo, que funcione, mas eu coloco nas tuas mãos, porque não basta eu querer, tem que partir do outro lado também. E por causa do meu posicionamento, ceder, o Senhor trabalha no todo conjunto. E ali começa a acontecer a mudança, a transformação. Porque o Senhor primeiro vai sempre trabalhar no coração daquele que está aqui dentro. Ele não vai trabalhar lá fora, quem está lá fora. Ele vai começar por quem está aqui dentro, na presença dele, buscando. Sou eu e você. Não é aquele que está lá fora, quem a gente quer ganhar para Cristo. Primeiro somos em nós, depois naquele lá de fora. Amém? Você se liberta. Porque assim,
existe um conflito também, aquela coisa. Às vezes você está com a razão e você fica esperando o outro vir pedir perdão. E aí você não se liberta, porque você fica naquela angústia, o tempo está passando e ele não vem. E isso vai passando. Daqui a pouco, essa sua atitude de perdoar, você não perdoa, porque fala, demorou muito tempo para você vir pedir perdão para mim. Agora eu não quero mais. Tem isso. Então é assim, quando você que está com a razão, você vai e pede perdão, o que é que você faz? Você enterra aquilo, acabou, pedir perdão, toca a tua vida. É um peso a menos para o teu coração. Eu acho que o grande problema, aí você que é psicóloga, que trabalha nessa área, você sabe mais, às vezes as pessoas, elas ficam cansadas na vida de tanto carregar fardo de erros do passado. São erros que vão acumulando, vão sendo acumulados. Chega um momento que a pessoa, ela está com 40 anos, tendo um problema cardíaco, porque é tanta coisa que elas vão acumulando, relacionamentos fracassados, e um vai em cima do outro. E tem pessoas que, eu sempre falo isso, principalmente em questão de relacionamento. Porque eu tenho um amigo meu que ele está no 6º casamento. Isso eu conversei com ele em 2002. Já faz um bom tempo, deve estar já no 10º. E uma coisa que eu reparei dele, que o problema dele, que ele tinha problema no relacionamento, ele não corrigia aquele problema, ele entrava em outro relacionamento com os mesmos problemas e ele ia acumulando. Hoje, a última vez que eu falei com ele, não tinha nem um dente na boca. De tanto problema, por quê? Cada relacionamento, ele estava no 6º casamento, cada casamento ele tinha um filho. Coitado, não tinha nem salário. Aí, esse problema, ele sai da igreja, ele entra no alcoolismo, porque o homem, o álcool é uma forma de escape. Então, aquela coisa, eu não resolvo esse problema, eu guardo isso para mim, isso é um peso. Aqui chega um momento que eu estou tão pesado, que eu sinto meu coração pesado, eu não sei o que eu tenho, mas eu estou carregando um peso no meu peito. São problemas, e às vezes eu nem lembro mais qual é esses problemas, porque você acumulou, você vai acumulando, e isso vai ficar dentro de você. São pesos emocionais, que talvez são os mais perigosos. São os pesos que você carrega emocional. Tem pessoas que carregam tanto peso emocional no coração que ela nem sabe quantos são. Mas está lá. E não vai apagar. Porque é você que tem que tomar atitude. Vou me livrar disso. Não vou carregar isso. Por que eu vou carregar isso? Alguém quer fazer alguma pergunta? É uma coisa interessante, até estava conversando com o Marcos, né? Às vezes nós estamos tão próximos das pessoas e nós achamos que ela tem a obrigação de entender, né? O que o outro quer, o que o outro gosta, o que o outro não gosta. E isso gera muito conflito, porque você espera que o outro entenda, e nem sempre ele vai entender. Então nós precisamos deixar as coisas muito claras e transparentes. O que queremos, o que não queremos, né? E não só esperar do outro. Isso às vezes acontece muito no relacionamento, muito dentro de casa. As pessoas ali falam, poxa, mas ele não sabia, ele tem que saber. Não, mas às vezes não sabe se você não falar. E não só falar, mas saber falar, né? A forma de falar, o tom de falar, a hora de falar, isso tudo é muito importante, porque senão uma palavra certa numa hora errada, ela vai gerar até mais conflito, não é verdade? Então assim, não tenha, eu achei muito interessante, a pastora começou com a questão da fuga, né? Do Éden. Não fuja, né? Nós queremos sempre pegar rotas. Não fuja, resolva, né? Sente para conversar. Tente uma vez, tente duas, né? Às vezes a outra pessoa acaba fugindo, mas é importante. Só para fechar também, para a gente não se estender muito, eu tinha separado um vídeo que eu ia passar num momento oportuno para vocês aqui na igreja, e esses dias a Andréia postou no grupo da Sarami, que é um vídeo, não sei quem viu, de uma psicóloga falando daquilo que nós projetamos, né? Quando nós olhamos para outra pessoa, na verdade nós projetamos aquilo que está em nós. E não sei se vocês lembram, era uma imagem, aparentemente olhando, era um ovo frito com batata frita. Quem viu esse vídeo? Né? E no fim, o que era? Quem lembra? Exatamente. No lugar da batata frita era a maçã. No lugar da gema era o pêssego, né? Da gema o pêssego. E a parte da clara, o iogurte. Um vídeo muito bacana. Eu ia até colocar aqui, né, esses dias atrás. Eu não sei se vocês perceberam. Então, na verdade, nem sempre é aquilo que nós pensamos. Então, às vezes, você está com um pensamento de alguém, um pensamento do que ela acha, do que ela sabe, e nem sempre é aquilo. Na verdade, estamos projetando aquilo que está dentro de nós.
né? Então, o Senhor tem nos chamado para clareza, para verdade, para expor, né? Para vir mesmo para a mesa, para conversar, né? Tomar um café, bater um papo e esclarecer, porque como o irmão César falou, as pendências são acúmulos e são tóxicas. Elas vão sendo entulhadas. E eu quero te dizer uma coisa, se você não fala, o teu corpo fala. O teu corpo fala. E às vezes você não percebe o que ele está falando. Ai, aquela dor que não passa, aquele mal-estar, aquele cansaço, aquela fadiga, é o teu corpo tentando mostrar para você que alguma coisa não está bem. Então, amém, que nossa, tomou uma proporção diferente, né? Nessa noite, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E que eu creio que foi um momento, assim, de muito esclarecimento, né? E às vezes na igreja, nosso grande problema, nós temos que, às vezes, né? Achamos que temos que estar forte, mostrar que forte, e vai, não vamos viver de aparência. O Senhor nos chama para ser tratados, para ser sarados a cada dia. A cura é um processo, né? Amém? Principalmente de quem nós amamos. Os conflitos maiores a gente vai ter com as pessoas que nós amamos, porque nós esperamos das pessoas que nós amamos que elas sejam perfeitas. Você perdoa o Zé da esquina, que em vez de colocar 5 pãozinhos, colocou 4. Você perdoa. Mas você não perdoa o teu pai por ter feito o café sem açúcar. Você fica revoltado, ele não poderia ter feito isso. A gente perdoa muito fácil as pessoas que a gente não conhece. Mas se a pastora é minha amiga e ela erra comigo, eu vou ter muita dificuldade para perdoar ela. Porque eu espero dela algo que ela não pode ser, que é Deus. Ela não pode ser perfeita. E ela vai errar um dia. Então o grande conflito da sociedade é que nós esperamos das pessoas que nós amamos que elas sejam perfeitas. Nós esperamos que as nossas esposas sejam perfeitas, que nossos maridos sejam perfeitos, que nossos filhos sejam perfeitos, que trabalhamos em empresas com patrões perfeitos, que tudo nosso seja perfeito, que o nosso carro seja um carro maravilhoso, que não erre, que não fura pneu, nada disso. Quando acontece isso, a gente culpa alguém. E coitado, que ele acaba se tornando até uma vítima nossa, é o diabo. O diabo se torna muita vítima de crente. Porque você não faz manutenção no seu carro, você não cuida direito do seu marido, você não cuida direito da sua esposa, e aí o relacionamento acaba e você fala, o diabo entrou dentro da minha casa. Foi o diabo, não foi você, que foi negligente, foi você que não percebeu que estava surgindo um conflito, você não sentou, não conversou, e é engraçado que todas as palestras estão tratando disso, né? A gente está indo para a mesa, né? Amanhã a gente vai para a mesa, porque filhos de lares a gente vai para a mesa. Na quinta nós falamos sobre a homossexualidade, problema dentro de casa. A gente citou até de um pastor que tinha um filho homossexual. A gente vai para a mesa. Ontem a gente foi para a mesa também. Então assim, talvez o que esteja faltando, e aí hoje nós estamos falando só com crente, talvez seja mesa. Sentar na mesa, conversar, diálogo. Talvez o que está destruindo. E essa é a maior arma que o diabo vai ter contra a igreja, porque ele não vai vir destruir a igreja, ele vai destruir famílias. Ele destruindo um lar, ele destrói uma célula, uma parte da igreja. Porque a igreja só existe porque a pastora Aura tem um lar, porque você tem um lar, porque eu tenho a minha casa, e as famílias se reúnem para cultuar aqui, porque a igreja é minha casa, é o meu lar, sou eu. Então assim, toma muito cuidado com o conflito. Os conflitos vai começar com pessoas que você ama. Aprenda a perdoar. Entenda que a pessoa que te ama, ela pode errar. Não é ausência de amor, pelo contrário, é ser humano. É ser humano. Não esquece, ela errou uma vez, mas quantas vezes ela acertou com você? E passou batido o acerto, né? O erro destaca. Tá bom, gente? Amém? Glória a Deus. E desde quinta-feira, né? Porque até a palestra do pastor Luiz falou muito também no amor, né? No relacionamento, né? Mesmo sendo a pessoa diferente, né? E isso tem continuado aí. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus nessa noite?